Alô, internautas! Hoje eu convido vocês para uma reflexão sobre coronavírus e política. Então, a gente precisa entender que o coronavírus é uma realidade, que ele está inserido em nossas vidas de uma forma muito concreta em nossa sociedade. Mas a política também está. Então, se ocupam o mesmo espaço que a sociedade, eles têm que ter conexões, têm que ter relação um com o outro. E que relações são essas? Em primeiro lugar, nós todos entendemos que a Covid-19 é uma doença provocada pelo vírus corona. Um determinado vírus com determinadas características. Por outro lado, também temos a política. E a política geralmente é entendida por nós, é entendida de uma forma muito elementar. Geralmente, como é que nós entendemos política? Aquela ação de 4 em 4 anos a gente se deslocar da residência, de sua casa, se deslocar da sua cidade para ir fazer voto, para ir manifestar a sua preferência, geralmente sem saber nem quem é direito, nem quais os interesses dessas pessoas. Mas você vai de 4 em 4 anos, você bota dentro de uma urna, que bem podia ser um pinico, você joga o seu voto dentro. Você joga seu voto, ou seja, para vereadores, para prefeitos, que representam o poder constituído nos municípios ou no estado, para deputado, para governador. E no âmbito federal, você vai votar, colocar um voto para um presidente, para um deputado e um senador. Então é isso que a nossa prática política, o nosso entendimento de política, ele termina, não é? Ele termina sendo a nossa prática cotidiana. É isso. E aí nós entregamos a outros, não é? Damos a outros, os administradores e os criadores da lei, que são administradores também, de dizer o que é bom para essa invenção maravilhosa de que fala Aristóteles. Aristóteles fala que a cidade foi a maior invenção humana, porque ela estabeleceu um vínculo de possibilidades ilimitadas no seu interior. Essa é a compreensão de Aristóteles sobre a sociedade, a maior invenção humana, a cidade. Bom, voltando aqui ao coronavírus e política, né? Então, nós entendemos política no geral como esse dever patriótico, um dever que ninguém nem vai, nem que só vai porque vai à força. Prestar, a grande maioria só vai à força porque tem uma lei que diz que nós somos obrigados a ir votar. Aí vão para aquelas filas imensas, esperar pessoas que têm dificuldade. Então é um dia assim, para uns é uma festa, para outros, para vendedor de picolé. Né? Para vendedor de picolé é uma data muito boa, porque a gente fica com os carrinhos, tem muita gente. É um dia em que eles ganham um pouco mais de dinheiro. Mas a política vai se resumir para nós nisso, um tipo de participação que fica essa de colocar um voto dentro de uma urna. Mas e política mesmo o que é? Eu geralmente comparo política com uma moeda. Você aqui tem uma moeda de R$1 que eu sei que você conhece muito bem. Tenho certeza. Conhece mesmo? Eu tenho a impressão que não conhece. Será? Tu conhece bem Já prestou atenção que a moeda de R$1 ela tem de um lado uma cara
e as bordas dela tem alguns riscos, não é? Tem alguns riscos, e tem uma efígie, uma imagem, tem uma imagem que representa a República, e de outro nós temos o quê? Nós temos o valor da moeda, e nas bordas também douradas nós vamos ter alguns riscos que simbolizam sempre a etnia do povo brasileiro. Não é? Esses riscos que você vê aí do lado da moeda é retirada das cerâmicas marajoara. Então representaria a nossa descendência indígena. Não é? Nós somos reconhecidos na moeda também como indígenas. Nativos, somos descendentes de nativos do país. Mas bem, aí a nossa prática se resume nisso, se resume em colocar. Mas política, você pode entender de uma forma em geral como essa moeda, que tem de um lado a efígie, a imagem da República, que eu não sei porque toda vez que eu vejo, eu só lembro daquela música do Chico Buarque, Geni e o Zeppelin. Eu acho que essa imagem aqui é o da Geni. É de uma prostituta que serve a toda a cidade, todos os seus desejos, salva a cidade, salva as pessoas e depois é cuspida o tempo todo em cima dela, de forma mais diversa. Mesmo quando se diz que se é patriótico e que essa república está acima de tudo. O que nós estamos vendo agora é um presidente da República cuspir toda hora na imagem da República, não é? Querendo estabelecer uma ditadura, ou seja, cuspindo em cima, não é? Transformando a nossa República numa prostituta, não é? Em que ele pode tirar os seus prazeres e pode tratá-la como bem quer. Então, por isso que essa imagem da República me lembra sempre da música de Geni e o Zeppelin do Chico Buarque. Mas muito bem, então se política de um lado tem um valor e de outro ela tem uma cara, a política também tem duas faces principais. A primeira face dela é a face do interesse. Ora, eu tenho que ter interesse. Eu me interesso em arranjar amizades, eu me interesso em comprar uma motocicleta, eu me interesso em comprar uma máquina, eu me interesso por um tipo de bolo, eu me interesso, então a nossa vida é repleta de interesses o dia inteiro. E do outro lado da moeda, nós temos a decisão, porque só ter um interesse em engavetá-lo, não transforma ele. Não se faz isso, não se toma atitude, uma ação. Então, política vai ser necessário ter um interesse e ter uma ação para realizar esse interesse. É isso. Então, política, de uma forma geral, você pode dizer, política é tudo aquilo onde tem interesse e tem decisões a ser tomadas. No caso dos 4 anos que nós vamos às urnas, nós vamos lá entregar a outros, por isso é que nós somos uma república representativa, e simboliza, e se botar nas urnas, né, o voto simboliza que nós estamos entregando o poder individual a um poder coletivo que está sendo constituído e que vai administrar, não é, os nossos bens. Se é uma república, a palavra república significa coisa pública, coisa de todos, não é coisa de um, como querem muitas vezes, pensam e fazem como se fosse sua própria, e não é. República significa, fundamentalmente, coisas públicas. E então, e como coisas públicas, nós vamos ver que a maioria das nossas praças são todas as praças públicas, que é a única coisa ainda que nós vemos como públicas, são muito maltratadas. Então nós vamos
A política, de forma mais geral, nós podemos dizer que ela se compõe de interesse e decisão. Me interessei por uma camisa, tomei a decisão de adquiri-la. Estou no campo da política? Tá, você vai estar. Quero comprar uma moto, tenho interesse numa moto, tomo a decisão de comprá-la, está no campo da política. Quero comer hoje um peixe, tomo a decisão de comer o peixe, estou no campo da política. Então, política é onde tem interesse e decisões a serem tomadas. Só que no sentido geral nós fomos alijados, nós fomos colocados de fora desse poder. Porque aqui vocês bem sabem que a gente vota nos deputados, nos vereadores, essas pessoas somem e começam a votar coisas que ninguém sabe de onde é que vem o interesse. Mas é fácil descobrir o interesse. A própria moeda também, ela nos obriga a refletir sobre por que eles desaparecem, depois não vêm mais, não vêm me perguntar em que é que estão votando. Deputados votaram na saída da Dilma, outros votaram a favor da Dilma, mas ninguém me perguntou o que é que eu achava disso. Então tomaram decisões da cabeça deles, como eles queriam tomar. A revelia daquilo que constitui, se diz que constitui o poder. Mas nós estamos num mundo capitalista, e o Brasil se assume como um país capitalista. A moeda, na verdade, o dinheiro, aquele que foi dado para comprar Jesus, ele é o poder, é o que permite realizar o desejo e a decisão. Não adianta eu desejar comprar uma moto, tomar a decisão de comprá-la se eu não tiver o dinheiro. Porque ninguém dificilmente vai chegar numa loja e pedir uma moto, vão me dar uma moto. Então, a cabeça do mundo capitalista é isso. E é por isso que nós temos que entender que as decisões tomadas, né, por vereadores, por deputados, governadores, prefeitos, presidente da República, é tomada com base nisto aqui. E não com base em você. Você aí que está me ouvindo, eu aqui, que estou falando para vocês, eu não participo disso. Eles estão, na verdade, realizando os interesses deles, estão fazendo a política deles, mas uma política geralmente, olha, comandada pelo dinheiro. Então isso significa que num país capitalista, quem tem mais dinheiro tem mais poder. Isso é óbvio, é? É. Mas não era o povo que é o mais poderoso, que é quem bota os políticos lá, e que faz com que essa moeda seja mais importante do que cada indivíduo? É nesse sentido que você pode entender por que o Bolsonaro chama as pessoas para irem trabalhar, os donos de grifes, de lojas, chamam as pessoas para ir trabalhar, porque é isso que interessa a elas. Elas não querem saber da sua saúde, elas não têm interesse nenhum em saber se você vai ficar vivo. O interesse delas é que eu possa me deslocar nas ruas e ir até a sua loja e comprar para colocar mais isso aqui dentro dos seus cofres. Então é isso que acontece no mundo capitalista. Embora a política seja feita de interesse e decisões, é isso que determina a essência da política, mas é preciso um poder para realizar. As decisões, elas são realizadas, os interesses são realizados através de um poder. E esse poder maior em nossa sociedade é esse aqui, é essa moeda que é o poder. Então a gente vai entendendo por que as decisões não têm nada a ver com a gente, por que tanta demora, tanta dificuldade em repassar uma merreca para o trabalhador, uma merreca para boa parte do povo brasileiro que precisa para sobreviver ao vírus, para sobreviver à Covid-19.
Então, você percebe aí qual é a dificuldade do governo não querer soltar dinheiro? É porque não tem? Não, claro que tem muito dinheiro. Nós somos um país imenso, um país rico. E quanto mais gente, mais rico. Veja a China. A China com seu povo, com seu bilhão de pessoas, hoje em dia pode-se dizer que é o país com maior condição e mais rico do mundo. Por quê? Porque apostou na sua gente, apostou na sua organização. Então a gente tem que ir vendo esses exemplos, né? O mundo não é feito, embora no mundo capitalista tudo tenda a se transformar em moeda, nós vamos entender que a vida não é feita de moeda. Nós temos as relações interpessoais, pessoais, em que outros fatores, outros valores são mais importantes e determinantes. O amor, por exemplo. O amor é um valor fundamental em que muitas vezes o valor da moeda não sobrepuja o valor do amor. O amor, não é? Aquilo de que fala uma canção do Russo, não é? Que fala que sem amor o restante não vale nada. Então, mas no mundo capitalista não, o amor ele praticamente desaparece em função da moeda. Então, feito isso, já sabendo nós que a política é feita de interesses, fundamentalmente de interesses e decisões que são realizadas por um poder, a grande pergunta que nós vamos fazer assim. Então, a grande pergunta que nós vamos fazer é esta. Seus interesses se veem representados nessa discussão com o coronavírus, da presença do coronavírus em nossa sociedade e das medidas que os governantes estão tomando? Se não fosse pelos governadores e pelas administrações locais, eu acho que metade do Brasil já teria morrido, sem condições de sobrevivência. Porque se dependesse do poder central unicamente na pessoa de um presidente que deveria conduzir o país, nós estaríamos mortos. Que o que ele faz é chamar o povo para ir para as ruas, se contaminar e morrer. Porque para ele o mais importante é dinheiro. Para ele e para o Guedes, na verdade, o representante da moeda no governo Bolsonaro, o mesmo que representa, é o Guedes. O Guedes é que é o representante. Então é preciso atacar os trabalhadores, os seus direitos, aumentar a aposentadoria para 70 anos, para 75 anos, quando as pessoas já estão mesmo morrendo, e muitas delas não conseguem chegar a essa idade, por motivos diversos, exatamente por não emprego daquilo que é público para o público. Hospitais, educação de boa qualidade, que ninguém consegue ver a educação como investimento, mas é o maior investimento que se faz num povo é a educação. Claro que a saúde vem em primeiro lugar. Saúde é o que permite as pessoas fazerem as coisas, executarem. É uma parte fundamental da política, a saúde, é ter a condição de fazer com que o poder realize aquilo que é a decisão que foi tomada. Mas as medidas que têm sido tomadas no Brasil são medidas com muitas dificuldades. O Congresso praticamente está encaminhando as coisas sozinho, porque o governo está amarrando, e amarrando o que não é dele, porque essa moeda que é produzida por nós, ela é entregue a bancos. Quem é que eles vão atacar primeiro? Os trabalhadores. Por que não ataca os bancos? Por que não ataca os rentistas? Os rentistas, aquelas pessoas que têm os títulos da dívida pública, que são pagos, não é, pela taxa Selic,
Esses sim é que deveriam pegar o dinheiro, não é, desses títulos que seriam colocados para esses títulos e pagar os trabalhadores para eles adquirirem, não é, a sobrevivência durante isso, e não simplesmente pegar os trabalhadores, reduzir salários simplesmente, né, como diferente do que fazem com os bancos. O governo dá dinheiro para os bancos e os bancos não dão em troca de nada. Eles vão emprestar dinheiro. Mesmo que seja juro baixo esse dinheiro que os bancos estão emprestando e vão emprestar, que é dinheiro nosso, emprestando para nós. O nosso dinheiro com juros vão sair bem. Quer dizer que a crise é uma coisa maravilhosa para os bancos, é uma desgraça para o povo, trabalhador e mais pobre. Então é isso. Coronavírus e política tem muito a ver, porque são coisas existentes em nossa sociedade. São relações necessárias que estão ocorrendo no interior da nossa sociedade. Porque é com a política, com decisões e com o poder que eu vou extirpar uma coisa indesejável à sociedade, que é a doença, que é a morte. Então, política tem a ver com o coronavírus e tem a ver com todos os aspectos que perpassam a sociedade. Nós precisamos pensar urgentemente numa forma em que a moeda ela não seja o nosso valor principal, a cabeça de tudo. Nós temos que criar um tipo de sociedade em que as pessoas, em suas relações, devam ser mais importantes. Nós somos criados dentro de uma estrutura que praticamente nos ensina a se desfazer dessas relações, a tratar as pessoas que não têm dinheiro como se fossem fracassados e fracassadas, e que nós não temos responsabilidade nenhuma com isso. Nós temos responsabilidades e devemos, não é, fazer com que a nossa república não seja uma prostituta maltratada, mas seja, sim, um bem nosso, um bem reconhecido, onde as nossas relações amorosas um com o outro, suplantem qualquer outro valor. É esse tipo de sociedade que nós precisamos criar. O que nós precisamos é ser felizes. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like lá no YouTube. Dê um like, se inscreva no canal, que a nossa tendência aqui será cada vez mais fazer essas reflexões sobre os diversos aspectos da sociedade. Aqui eu não falo do vírus enquanto letalidade, aqui eu não tenho competência para falar do vírus, mas eu acho que eu posso falar do vírus enquanto um objeto ligado aos meus interesses. Portanto, dentro do escopo político, dentro do espectro político da minha vida, das coisas que eu desejo e quero realizar. É isso aí. Um abraço.